Olá, boa noite todos e todas. É com imensa alegria que estamos reunidos aqui na noite de hoje para discutir um tema bastante necessário, todos engajados a discutir a questão da educação, principalmente a educação infantil. O propósito deste encontro é para que possamos marcar, enquanto um curso de pós-graduação Lato Sensu da Universidade Metodista, marcar essa Semana Mundial do Brincar. Né? Então, quem acompanha, quem é o profissional da área, sabe que nós estamos nessa semana comemorando aí o Dia Mundial do Brincar. E por que o brincar é tão importante neste cenário, principalmente nessa primeira etapa da educação básica, né? É o brincar que assume a centralidade do trabalho com essas crianças, é o brincar também que proporciona o desenvolvimento para esta etapa aí da criança, da infância, é o brincar também que possibilita a criação, a construção da prática do profissional da educação infantil, né? Então, nada mais significativo do que estarmos aqui nesta noite reunidos para discutir, então, a praxis desses profissionais da educação infantil. Né? Nós precisamos ressaltar que a nossa luta, enquanto os profissionais da educação, principalmente educação infantil, de conquistar esse espaço, né? Muito mais do que o cuidar, mas um cuidar equilibrado com o educar também. Então, esse o propósito do curso, nosso curso de pós-graduação em educação infantil à distância, né? E possamos qualificar aí estes profissionais. E convidei uma ex-aluna minha aqui da Universidade Metodista também. Ela tem uma ampla formação e aí prática também com a educação infantil. Tá? Então, ela é pedagoga, especialista em várias vertentes aí da educação, gestão, alfabetização, educação infantil. Atualmente é gestora e diretora de uma escola em Santo André, né, o Espaço Baobá, que ela vai contar aqui um pouco para a gente sobre essa prática diferenciada, tá? E a Ana também, além de tudo isso, né, a Ana é brinquedista, então vocês imaginem aí quais são as propostas que ela vem apresentar para a gente, de acordo aí com o que propõe a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, tá? E também contadora de histórias. E eu acho que não tinha outro profissional mais completo nesse sentido para discutir com a gente aqui hoje sobre a questão da educação infantil e BNCC. E pensar, então, a praxis pedagógica, né? E por que a praxis pedagógica? Porque a Ana e sua equipe de profissionais dessa escola. Não vou tomar muito tempo da professora Ana, que eu acho que ela tem muita coisa para falar para a gente, tá? Só a palavra a Ana, e já deixo aqui registrado meu agradecimento pelo aceite do convite, Ana. Sinta-se acolhida virtualmente, assim como todos os nossos colegas aqui também, tá? E a Ana vai, então, passo a palavra a você e boa apresentação, Ana. Oi, Fabiana, tudo bem? Minha querida professora da pós-graduação da educação infantil, é um prazer, gostaria de agradecer muito o convite, ficamos muito felizes de saber que as pessoas que estão envolvidas, principalmente acadêmicas, estão acompanhando aí o nosso trabalho, né, lá dentro do Espaço Baobá, que traz aí uma proposta pensante nessa criança brincante. Então, vamos aí falar um pouquinho de como a gente iniciou essa trajetória de pensar numa escola, né? Que até a nossa escola não leva nome de escola, é um espaço, depois Escola de Educação Infantil, justamente porque quando a gente fala do termo escola, já engessa, a criança já fica aí completamente engessada numa cadeira, né, de uma sala de aula, e esse não é o nosso propósito, né? Então, o Baobá é uma semente ainda, ele só tem 2 anos,
e estamos 2 anos de porta aberta, na verdade. Então, é muito importante esclarecer a todos os colegas que estão aqui, a todos os profissionais, diretores, gestores, os colegas da academia, de que o Baobá ele não surgiu do dia para a noite, né? Para que o Baobá surgisse, nós tínhamos aí uma proposta anterior de pesquisa. Então, eu ingressei não necessariamente na escola pública, né? Eu cheguei na escola pública. Primeiro eu cheguei na escola particular, na verdade, depois eu fui para a escola pública. E você vai colocando na sua bagagem histórias, né, as vivências, tudo aquilo que acontece na sua trajetória. Eu fui muito feliz e passei em escolas que, assim, isso eu quero. Um dia, quando eu tiver um espaço, uma escola, isso me serve, isso não me serve. E foi isso que foi levando as reflexões, aos pensamentos, mas a grande eclosão, porque eu tinha uma pedagogia inaugural, uma graduação recente, e que não me dava, na época, foi a lei de 97, né? Que não me dava direito a estar na sala de aula. Eu tinha feito uma pedagogia de 5 anos, mas havia pego a mudança da lei, e eu poderia ser administradora escolar ou professora do antigo magistério. Mas isso não me permitia ir para a sala de aula, sendo que o meu objetivo era este. Então, eu já fui fazer uma extensão em educação infantil, fui fazer uma extensão em séries iniciais, aí já estava lá, fui fazer supervisão escolar, e todos esses conhecimentos que começaram a ser agregados, né, na minha graduação inicial, foram abrindo os meus olhos para aquilo que eu queria de um espaço, mas era um sonho muito longínquo. Um dia eu vou ter um local, né? Um dia vai haver algo. Então eu chego na escola pública e me encantou muito a proposta que havia lá na escola pública, que era a seguinte: não tínhamos as apostilas, não tínhamos, era vivências no dia a dia das crianças em período integral. Então, crianças que ficavam comigo das 8 da manhã às 5 da tarde. Aí eu tive uma grande parceira nesse momento, né, que tinha uma experiência espetacular, e eu fui juntando, como diz Loris Malaguzzi, né, a prática com a teoria, e a minha bicicleta começou a caminhar. E quem me chamou a atenção para pensar, né, sobre este universo de educação foram as próprias crianças. Então, eu estava aí na prefeitura de São Caetano, da minha cidade, e as crianças me questionavam, escola pública, né? A gente ouve muito esse discurso, não tem material, não chega, o prefeito manda, mas demora para chegar, tudo aquilo que todo mundo está muito acostumado, né? E que não é uma realidade da escola privada, porém na escola pública nós temos essas situações. Então, estávamos na época, né, os denominados cantos de aprendizagem, e eu tinha um canto de cozinha, um salão de beleza, uma oficina, e uma das crianças falou assim: hoje eu vou brincar de pizzaria. Então, o pai tinha uma padaria, enfim, ela pegou o telefone do escritório e montou lá uma pizzaria e começou a fazer pedidos. Isso chamou a minha atenção, muito a minha ação. Então, ela trouxe, como a gente sabe, através de uma brincadeira simbólica, a realidade do pai ter a padaria e servir pizzas, e ela começou a ser atendente. E conforme ela começou a brincar, as outras crianças começaram a interagir. E um anotava o pedido, né, uma suposta escrita espontânea ali na época, e um atendia o telefone, e aí eles queriam montar a pizza.
neste grande momento, uma criança vira para mim e fala: Pro, nós gostaríamos muito de brincar de pizzaria, mas não tem nada aqui para brincar de pizzaria. Como eram crianças já de 4 a 5 anos, eles queriam uma pizza para brincar. De imediato, eu falei: bom, passei numa pizzaria, pedi algumas caixas, mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam também os pedaços de pizza. E na minha caminhada como não profissional da educação, como filha, a minha mãe, ela sempre teve os dons, né, do crochê, da costura, e eu me remeti a essa memória, né, de infância e costurei algumas pizzas em feltro e levei para a escola. Foi neste momento que eu percebi que eu precisava ouvir mais as crianças. E depois desse da pizzaria vieram os pedidos de confeitaria, enfim, foram inúmeros os pedidos. E as colegas, né, da rede pública começaram a observar: Ana, de onde vem esse material? Faz para mim também, mas como é que brinca com isso? Enfim, e eu comecei a reunir pequenos grupos para falar sobre a proposta que havia na minha sala de aula. E as colegas: poxa, Ana, você tem uma linguagem simples, uma linguagem bacana, você não quer falar para um grupo? Você não quer ir em tal EMEI, em tal MF? E assim eu me vi com a graduação de pedagogia, com as extensões que eu citei para vocês, indo para uma pós-graduação de psicopedagogia para compreender um pouco mais sobre esse universo de inclusão. Né? Então, porque aí, de repente, no universo da inclusão, todas as crianças viraram hiperativas, né? Todo mundo tinha diagnóstico, e eu via as crianças simplesmente como levadas, arteiras, brincalhonas. Eu não conseguia tantas doenças nessas crianças. E fui fazer a minha pós, né, em psicopedagogia, e em meio a isso, as colegas me solicitando e perguntando. Então, nós tivemos o grupo de reunir essas profissionais e vamos estudar a respeito. Qual que é a dúvida? Então, vamos estudar sobre isso. Enfim, fomos avançando no estudo, porém, na minha caminhada, eu pude perceber que nem todas puderam me acompanhar e nem todas estavam com a sede de busca pela educação como eu estava. Algumas já tinham muitos anos de prefeitura, estavam cansadas, e eu acabei saindo da rede que eu estava, fui para escolas privadas também, e nesse momento eu fui identificando nos lugares que eu passava pessoas que tinham um perfil parecido comigo e que tinha este interesse. Então, aí eu reuni um grupo de pessoas que, apesar de estarem em locais diferentes, lugares que eu havia passado, e aí nós montamos um grupo. Então, nesse momento, eu já tinha feito a pós-graduação aqui na Metodista, né, pela Metodista em Educação Infantil, que já tinha virado o meu mundo de ponta cabeça. Né? Fiz lá no campus da Vergueiro e já tinha me virado do avesso, e eu já estava vendo uma educação com várias coisas que eu desejava e várias coisas que não me serviam mais, que eu não aceitava. E uma delas, nas minhas observações, era o brincar. Então, o que acontecia? 2 vezes na semana, dependendo da escola, 3 vezes na semana, na rede pública ainda garantia todos os dias o parque, 20 minutos, 30 minutos. Eu não compreendia e isso me indignava, me incomodava muito. Porque para eu descer da minha sala de aula até chegar no parque, as crianças iam encontrando bichinhos pelo caminho, iam falando do vento, iam falando se tinha sol, e eu chegava no parque, porque eu parava para ouvi-los, 10, 15 minutos depois, e aí eles ficavam 10 minutos no parque, já estava na hora de ir embora, e eu não poderia ficar ali, porque havia uma grade aonde outra colega ia chegar nesse parque. E isso começou a me trazer muito mal-estar. Então, eu fiz um pedido à diretora e comecei a usar outros espaços da escola que não eram habitados
para fazer essas brincadeiras. A gente não necessitava, eu percebi que as crianças não precisavam de um brinquedo, um escorregador para estarem brincando. Então, quando eu ia para outros espaços, eu levava outras propostas, e vamos pular amarelinha, e vamos bater corda, e vamos brincar de esconde-esconde, que remetia muito à minha infância, que eu era feliz em brincar na rua, brincar na pracinha, e eu fui carregando essas minhas memórias de infância comigo, mas todo o estudo, isso eu já tinha terminado a pós em educação infantil, quando eu conheci, né, a escola de Reggio Emília, comecei a ouvir falar sobre Loris Malaguzzi, e vamos estudar mais um pouco, ainda não é o suficiente. E assim, como a primeira iniciativa, eu disse para vocês, foi um pedido das crianças de fazer brinquedo, e aí eu também me senti na necessidade de entender que universo era esse, da brinquedoteca, desse lugar que se brinca, e fui avançando nos meus estudos. E continuando trabalhando, ou na pública ou na privada. Os últimos anos aqui da minha carreira enquanto não diretora do Baobá foi na Regional de São Paulo, e que eu já colocava em prática, né, um trabalho que eu acreditava, porque eu já estava na gestão, e o que acontece? Quando você está na gestão, é mais fácil, porque você consegue formar, né, os profissionais, explicar qual é a concepção, aquilo que a gente acredita, e aí você vai moldando, vai falando dos autores, você vai apresentando os educadores, os pensadores, que eu acho que hoje é a primazia que existe na educação, uma excelente gestão, uma gestão que estuda, que busca conhecimento, né? Eu converso sempre com a Pro Fabiana quando nós estávamos em curso, e agora um pouquinho mesmo, porque estamos mais distantes, mas da importância dessa formação continuada para as crianças. E aí, então, no final dos meus dias, né, não sei que em São Paulo, né, Centro de Educação Infantil, enquanto coordenação, eu precisei passar por uma cirurgia, e a Brinqueduc, que é esse grupo de profissionais, acabei até nem falando da Brinqueduc, esse grupo de profissionais que estudavam sobre educação, que tinham a sede de conhecimento pela educação, nós formamos um grupo chamado Brinduc, que fazia formação profissional, faz ainda até hoje, né? E é ela que está atrás do Baobá. Então, não existe Baobá sem a Brinqueduc, porque lá estão as cabeças que pensam, que fazem a pesquisa. Então, a Brinqueduc começou a ser chamada, vai para um lugar, vai para outro, dá uma palestra, faz uma formação, e fomos ganhando corpo, mas estávamos todas separadas, né? Era um grupo de pessoas que queriam chegar no mesmo objetivo, que pensavam crianças de igual infância, as concepções, porém estava cada um no seu trabalho. E quando eu passo por essa cirurgia, eu encontro esse espaço que estava sendo alugado, que já havia sido escola, e aí vem uma grande proposta de uma das meninas que faz parte do grupo, falando, vamos montar a nossa escola? Então, assim, era um projeto muito longínquo ter uma escola, né? Um espaço aonde nós íamos respeitar a infância, que nós íamos trazer para a infância, para as crianças, aquilo que nós acreditávamos. Então, aí surge, através do centro de pesquisa da Brinqueduc, a possibilidade de termos o Baobá, e durante um ano ficamos em reforma e pensando, né, de como seria essa proposta para essa escola, onde nós sabíamos o que nós não queríamos, né, para a escola, e aquilo que desejávamos para a nossa escola. Então, conversamos muito, foram muitos grupos focais, e aí, quando a escola está toda reformada, momento de entregar documentação, existe aí, né, os PPs, os planejamentos, para que a escola possa abrir as portas. Então, você vai alinhando os pensamentos, e quando a Pro Fabiana me fez esse convite, eu fiquei muito feliz.
E quando ela me passou principalmente a temática, né? A educação infantil e a BNCC, a praxis pedagógica. Então, quando a gente fala em educação infantil, a gente pensa no quê? Quando você pensa em estar na educação infantil, quando você deseja ter uma escola de educação infantil, você precisa ter claro, né, ao meu ver, e para a Brinqueduc, uma concepção clara de criança, de infância e sobre o brincar, né? Existe aí uma documentação gigantesca que pauta, né, todo o fazer pedagógico da educação infantil. E aí o Baobá abre as portas já com uma BNCC em vigor, né? Como eu disse, acabamos de nascer, então em 2018 a gente abre as portas quando a BNCC foi homologada. Então, o que é criança? Você tem claro qual é a concepção de criança? Que a criança é um ser que ele não vai ser, né? A gente brinca muito assim. Quando você crescer, o que você vai ser? Não, ela não vai ser. A criança, ela já é. Ela é uma criança, é um ser de direito. Ela é um ser pensante, é um ser curioso, enfim, né? O universo criança, ser criança, né? Os estudos nos dizem que a criança já lá dentro do ventre materno, ele já ouve, ele tem algumas compreensões, ele já sente, por isso que após o nascimento, o cheiro, né? E a voz, a criança segue, mesmo sem enxergar tão completamente. Então, qual é a sua concepção de criança? Você quer ir para a educação infantil? Não basta ser mãe, não basta só gostar de criança. Né? O que você compreende sobre criança é um cidadão, que ele vai crescer. Ele só é pequeno por enquanto. Mas uma criança que está rodeada de direito apenas há 30 anos, né? Ontem eu fiz uma reunião com as famílias do Baobá, falando a respeito disso, explicando sobre essa semana do Brincar, porque é tão importante, principalmente nesse momento, né, desse cenário que nós vivemos da pandemia. Por que é tão importante eles fazerem essa semana em casa, né? Porque se a LDB, né, de 88, Constituição de 88, lá garante o brincar, né, em 88, mas a Aliança da Infância, ela vai tratar, a Aliança da Infância, perdão, o ECA, vai tratar sobre o direito da criança a brincar em 90. Isso são 30 anos, então a criança só tem 30 anos o direito garantido de brincar. Né? Se a gente for fazer uma breve linha do tempo, se você pegar a Idade Média, a criança não tinha direito, a criança não era. Ela realmente era vista como um ser humano quando ela completava 7 anos e ela pode trabalhar. Isso se ela tiver físico, se ela não tivesse nenhuma deficiência, porque se ela não servisse para o trabalho, ela também não era vista nem como ser humano. Se você for pegar aí a medicina, né, a pediatria, quando que surgiu a pediatria? Quando começou-se, né, na história, né, do mundo, não é nem do Brasil, que do Brasil é menos ainda, começou-se a ter um olhar delicado para essa criança, né, para este ser rico de uma imaginação incrível, fantástica, né, que transforma a nossa proposta para essa semana sobre o brincar, como o tema da Semana Mundial do Brincar era entre o céu e a terra, para trabalhar a imaginação. Nós propomos brincadeiras com tecidos, né? Então, o tecido vira avião, o tecido vira barco, o tecido vira um chapéu de pirata, o tecido brinca de esconde-esconde, o tecido vira barraca, né? E até foi muito interessante que ontem, conversando com as famílias da escola, eles não sabiam o que fazer com o tecido, mas a gente tem que fazer o que com o tecido, né?
Então, nós fomos alimentando, colocando alguns posts, porque a gente percebeu essa dificuldade. Olha, dá para fazer a barraca, dá para brincar de fazer uma rede com lençol, né? E assim, porque ainda eu brinquei com eles, eu falei, nossa, vocês esqueceram como brinca com tecido, porque a gente esquece que foi criança, né? Então, amarrando um pouquinho essa concepção de criança com infância. A infância, ela é uma fase do desenvolvimento, né? Então, a criança, ela está dentro da infância. Então, o que você vai propor para esta infância, para esta fase do desenvolvimento da criança? E isso está muito atrelado ao brincar, né? Vocês vão ver, eu preparei aqui algumas fotos para vocês verem, que eu acho que as fotos falam mais do que eu e das nossas vivências. Então, o que que acontece? A criança, ela é feliz quando ela brinca. E nada impede dela ter conhecimento, ter aprendizado brincando. Então, o Baobá, ele surge já dentro da BNCC, né? Então, assim, foi muito gostoso. Nós não éramos uma escola tradicional, uma escola com apostilas, né? Nem sonhamos em ter isso no Baobá. Nós acreditamos que não é responsabilidade da educação infantil de alfabetizar, porém, nós pensamos na criança como um todo, né? E o universo das letras e dos números está dentro da infância, né? Então, nós vamos trabalhando dessa maneira e o Baobá surge já com a BNCC, como diz nos documentos do MEC, inclusive, ela tem que ser o alicerce da casa. A gente não pode começar a construir a casa pelo telhado, né? E o telhado seria o currículo da escola. A gente tem que começar a construir essa casa pelo alicerce. E o alicerce é a BNCC, né? Então, a BNCC, a gente não vai percorrer ela hoje muito, né? Porque eu acho que está todo mundo já cansado de saber que a BNCC tem aí os seus 6 direitos, né, e os seus 5 campos de experiências. Eu fiz apenas um slide para a gente dialogar a respeito disso, né, e que eu entendo, quando chegou o documento sobre os direitos, né, eu via muitas professoras nos procurando, porque falavam assim, conviver, mas a criança já convive, né, brincar, mas a criança não brinca, né, participar, lógico que a criança participa, né, então assim, não, a gente tem que entender a fundo o que é esse conviver, né, lá no documento fala, é conviver com outras crianças, com os adultos, inclusive dentro do conviver tem, né, garantir a convivência do brincar, né, o brincar, todo mundo, não, brincar, tá, mas quais são os tipos de brincadeira? Você explana esse brincar e de todas as maneiras possíveis. Aqui tem uma fotinho, inclusive, que ilustra esse slide, né? Aqui tem uma proposta de águas aqui, de águas coloridas. Então, quando o Baobá surge, ele já surge já nos moldes da BNCC. Então, as crianças exploram muito, elas se expressam muito, e a gente foi garantindo todos esses direitos na prática, né? Então, assim, nós não tivemos dificuldade em dialogar com os documentos. Nós precisamos ler, óbvio, que quando chegou o documento, né, nós não sabemos exatamente como isto ia ser colocado em prática, porque nós já tínhamos a intenção de não ter uma grade. Nós não conseguimos compreender. Agora é aula de linguagem oral e escrita, 40 minutos. Quando dava 40 minutos no relógio, guarda tudo, agora é aula de matemática. Não estou criticando as escolas que fazem isso, porém isso não conversava comigo e com as profissionais que me acompanham nesse trabalho. Tudo de hora cronometrada. Não, já deu. Agora, e se a criança tem uma dúvida? E se a criança quer falar mais sobre aquilo? Eu simplesmente senta aí, fica quieto. Aí a gente lembra mais uma vez lá do Loris Malaguzzi,
quando ele fala das 100 linguagens da criança e que a escola lhe rouba, né, 99, porque tem que ficar sentado, não pode correr, não pode falar. Então, isso eu não quero para as minhas crianças. Nós temos, apesar de sermos uma escola privada, eu fiz o mesmo trabalho na pública. E o que que acontece? A minha criança, independente de qualquer coisa, ela é uma cidadã. Estar na escola é um ato político. Então, o que que eu vou promover, né, para minha comunidade? O que que eu vou oferecer para essas famílias que acreditam na nossa concepção, no nosso trabalho, que está, eles muitas vezes não entendem a complexidade de uma BNCC, mas de maneiras bem adequadas nós vamos aí suprindo, né? Então, quando lançou a BNCC, nós fomos em busca de maiores informações, principalmente porque o Baobá está pautado assim, estou caminhando na direção correta, porque, gente, imagina, eu fui uma criança dos moldes antigos da escola. Fui muito feliz, não vou falar que fui infeliz, né? Meus pais moraram e moram até hoje em frente de uma EMEI. E eu não tinha idade para frequentar a EMEI, e eu ficava chorando no portão. Aí um dia minha mãe foi lá conversar com a diretora. Falou, olha, não tem como, né? Ela fica chorando, ela vê todo mundo entrar. Eu não lembro qual era a minha memória, mas eu devia pensar, poxa, entra tanta criança aí rindo, brincando, por que que eu não posso estar lá? E a diretora abriu essa concessão e eu comecei a frequentar a EMEI antes, na época, em 72, 73, mais ou menos. Eu não podia, mas ela permitia, porque eu morava ali na porta. Então, eu tenho boas lembranças. Porém, hoje, nós temos outra criança. Nós temos as crianças do século XXI. Então, será que este aprendizado que eu tive seria bacana, né, agora para essa criança do século XXI? Será que vale a pena eu ficar repetindo, né, as concepções antigas? Não dialogam mais com essa criança. Então, o que que acontece? Eu vou repetir aquilo que fizeram comigo, porque na educação infantil eu fui muito feliz. Né? Então, assim, eu tenho boas lembranças, eu lembro de brincar muito, mas porque eu ia para o jardim da infância, ainda não era EMEI, né? Hoje ela é EMEI e eu lecionei lá, foi a primeira escola pública que eu atuei. Então, nós tínhamos uma sala de artes gigantesca, tínhamos um parque enorme, e a minha maior lembrança era o livreiro, né, onde estavam os livros, e eu ficava ali sentada esperando que alguém viesse me contar uma história. Então, eu tenho boas memórias de educação infantil, porém, quando eu ingresso no fundamental, as minhas memórias já não são mais tão boas assim. Então, o que você quer deixar para essa criança que está inserida aí na infância sobre a educação? E aí nós fomos procurar o Paulo Fock, que foi um dos escritores, para dialogar com a gente se o nosso entendimento era correto sobre este documento, né? Então, aí quando a gente vai falar um pouquinho dos direitos e entra nos campos de experiências, né? E fomos dialogar com ele para ver se o nosso pensamento era ideal. E aí a gente já começou a ver muitas pessoas distorcendo, procurando a Brinqueduc. Vocês vão dar formação sobre BNCC, né? Nós estamos com dúvida, porque se na segunda-feira, não, se são 5 campos de experiência, na segunda eu trabalho eu, o outro e o nós, na terça, corpo, gesto e movimentos, e assim sucessivamente. E não foi pensado dessa maneira os campos de experiência, né? Os campos de experiência, porque, na verdade, vamos até retroceder um pouquinho. Por que foi pensado em campos de experiências? Porque se percebeu, se teve a delicadeza que a linguagem oral e escrita, a matemática, artes, não dá conta, né? Não dá conta da complexidade que é a criança, dos seus desejos, dos seus perguntares, dos seus fazeres. É muito pouco. É como você dá uma folha A4
um sulfite branco A4 para uma criança desenhar. A folha A4 não comporta a criatividade e tudo aquilo que ela quer expressar numa folha, né? Então, foi pensado em campos de experiência porque se percebeu, se estudou, se pesquisou, né? Quando a gente fala aí dos escritores da BNCC, são aí mestres, doutores, pessoas muito comprometidas com as experiências, né? Ou seja, eles vão lá para a sala de aula para ver o que está acontecendo, vão observar, vão pesquisar, estão muito comprometidos com a educação. E aí nós somos muito felizes que nós tivemos esse esclarecimento e saber que nós estávamos caminhando da maneira, né, correta. E, então, por exemplo, na nossa escola, não tem aulas, não é dividido, acho que alguns slides aí para baixo, não tem grade curricular. Agora é linguagem, agora é ciências, né? Na verdade, já até esqueci os termos que eram usados, porque a gente já surgiu neste formato. Óbvio que montar uma equipe para trabalhar a BNCC dentro da educação infantil, é preciso ter isso muito claro. Então, lá do primeiro, né, criança, infância, o brincar, a BNCC, o referencial, né, o PPP da escola, que conduz todo o trabalho, enfim, né, toda aí profissionais comprometidos a quererem, como diz o Edgar Morin, a querer aprender a aprender, né? Então, o nosso trabalho não pode parar. A cada dúvida a gente tem que pesquisar, né? E o questionamento que se faz. Por exemplo, um exemplo corriqueiro lá da escola, vai ter uma festa na escola. A primeira coisa que a gente pensa, decoração, né? Isso é algo que vem sendo repetido nas escolas. Então, EVA, papel. Aí a gente fala, meninas, vamos lá. Às vezes até eu fico assim, seduzida por algumas propostas. O Baobá tem uma proposta ecológica, tem uma proposta alimentar. Como? A gente vai ficar picando papel, contribuindo com o EVA, que é 500 anos na natureza para se desfazer, indo na contramão, né? Então, tudo isso veio para reforçar o nosso trabalho, que nós estávamos no caminho certo. Né? Então, quando a gente vai dar uma festa, por exemplo, de aniversariantes do mês na escola, porque nós não somos uma escola alienígena, né? Nós fazemos tudo que as outras escolas fazem. Bolo, brigadeiro? Não tem como. Né? O nosso trabalho, nós temos uma escola que é zero açúcar, eu tenho um chefe de cozinha na minha cozinha, que ele pensa junto com a nutricionista numa alimentação equilibrada, e aí eu vou servir bolo com chantilly e brigadeiro de chocolate? Não. Né? Então aí os nossos bolos são de frutas, os nossos brigadeiros são de banana, enfim, tudo aquilo pensado por ele, né, no bem-estar das crianças. Então, gente, é preciso que a BNCC faça o chão da escola, sendo você professora, sendo você gestora, né? Você tem que pisar em terreno firme, né? E saber o que você está fazendo. E como que isso é refletido na nossa prática? Então, vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá. Não há grade na nossa escola. Começa por aí. E o parque, ele não tem hora. O parque, ele é livre e todos os dias. Mas como é isso? Não tem. Como nós entendemos que a criança aprende brincando, então quando ela está no parque, ela está aprendendo. Então, qual é o olhar do professor para este aprendizado que ele está adquirindo brincando, né? Porque
a rotina de sair para tomar 5, 15 minutos de sol, por exemplo, lá para o nosso berçário, né, o grupo Sementinha, mas a criança vai ficar ali presa na cadeirinha estática tomando sol? Não há propósito para isso. Né? Nós compreendemos que a criança ela pode tomar sol já ali, né, fazendo uma vivência com a professora, na hora do lanche, experimentando, a professora pode fazer ali uma proposta das texturas das frutas, aí ela traz as frutas, e aí você já vai, eu vou descrevendo e você vai tentando imaginar aí o que já está atingindo na ABNCC. Ela vai mostrar texturas, as crianças vão ver as formas das frutas, as cores das frutas, ela monta uma bacia com várias frutas, a criança vai lá escolher qual é a fruta que ela quer, né, qual que ela vai experimentar. O não na nossa escola para explorar não existe. Ah, então a tua escola é uma bagunça, já ouvi muito isso, né? Como é que é isso aí? Não, então todo mundo faz o que quer, na hora que bem quer? Não. Nós temos o chamado, nós não chamamos de rotina lá na escola, né? Nós chamamos de giorno, né? A nossa jornada, e eu vou passar isso para vocês também um pouquinho. Então, a meta da nossa escola pautada na BNCC é a brincar. As crianças brincam. E o nosso diferencial é que elas brincam com a natureza. Nós temos lá um quintal bem bacana. Por incrível que pareça, a escola leva o nome de uma árvore, mas nós temos uma única árvore na escola, que quando nós chegamos era um bebezinho, hoje ela está um pouquinho maior, e um arbusto. Mas nós temos um grande quintal e toda a volta do nosso muro tem as árvores. Então as crianças, elas observam a mudança das estações no quintal. As crianças tomam banho de chuva no quintal. As crianças juntam as árvores, as folhas das árvores no quintal. Elas brincam com gravetos, né? Até nós colocamos nesse slide as brincadeiras com a natureza, né? A gente se inspirou aí em Priorsky e trouxe esse trabalho para a nossa escola. Elas brincam com terra. Então, a terra aí, além da terra, entra lama, entra argila, entra areia. Brincam com água livremente. Né? Então, assim, tá muito quente, piscina, banho de mangueira, banho de esguicho, né? Aquela primeira foto que eu mostrei para vocês, uma estação de águas coloridas, água com espuma, onde faz as bolinhas de sabão, brincam com fogo. Toda vez que a gente fala de brincadeira de fogo, as pessoas assustam, né? Então, o fogo, basicamente, é brincar com as sombras, com as lanternas, mas eu separei uma foto também, que agora recentemente, acho que no final do ano passado, no início deste ano, as crianças queriam fazer uma fogueira. E a gente acha bem bacana, eu hoje conversando com a professora Fabiana, a fogueira, ela tem todo um ritual, né? De sentar em volta e conversar a respeito disso. Então, uma das nossas professoras, a Josiane, Carmo Rodrigues, que é uma dos membros da Brinqueduc, montou lá uma bacia onde as crianças juntaram, mas vamos pôr fogo no quê? Né? Então, a gente vai pegar galinho, vai pegar folhas, e juntaram. E assim, gente, quem é dotado de voz, né, na escola são as crianças. Mas algumas têm oralidade desenvolvida e outras nem tanto. Então, os maiores acabam provocando os pequenos, porque eles estão muito sempre juntos, misturados, né? Mas que loucura é essa? Sim, eles convivem, os maiores aprendem a conviver com os menores, a ter respeito pelos menores, e os menores a conviverem com os maiores. Então, os nossos grupos são o Semenha, que é o berçário, o Brotinho Menor, também berçário 2, o berçário maior, que já são as crianças andantes, né? Então a gente tem esse cuidado
de dentro da sala referência, nós não deixarmos os que andam em cima dos pequeninos para não pisar por cima, mas nas atividades coletivas todos partilham, né, das mesmas brincadeiras, das descobertas. E depois vem o tronquinho, galhos, flores e os frutos, que são as duas últimas turmas, né? Nós atendemos, né, a educação básica, que é a creche, e a educação infantil. Então, o brincar faz parte de tudo na escola. Então, se a gente vai propor uma culinária para as crianças, é de forma de brincadeira. É pensando, o chefe sai da cozinha e vai lá conversar com as crianças. O que vocês vão fazer? O que vocês precisam? E é tudo colocado em potinho? Sim, é tudo colocado, ovo, enfim, o que é necessário para fazer aquela receita, a massa, né? Mas, Ana, culinária ensina muita coisa. Olha lá as quantidades. É uma xícara, são duas, são 4 ovos. Olha, toda a matemática está ali, né? Só que ela não está necessariamente a criança contando. 1, 2, 3. Ah, mas como é que a criança chega nesse aprendizado? Pelas cantigas, pelas parlendas. Ah, mas existe uma sala alfabetizadora na escola? Sim, existe. Na sala de vivência tem lá as chamadinhas, tem o alfabeto, tem o nome da criança, né, que é onde ele começa a perceber que ele tem ali uma palavra estável, que pertence somente a ele, a Ana Maria com a minha foto, sou eu. Não tem a outra. Pode ter outra amiga que chama Ana Maria, mas que é uma outra forma, né? Então, eles começam a perguntar quais são as letras que estão lá. Então, assim, é importante não se equivocar de que brincamos muito e não existe aprendizado. Então, como eu estava dizendo, lá na culinária, as noções de matemática, né, as frutas, falando das cores, das texturas, dos formatos. Se eu quero apresentar um círculo para a criança, eu não preciso dar na bola, né? Olha a bola, ela é redondinha, e o bambolê, o cilindro, que nós temos muitos cilindros, nós não temos, assim, uma necessidade de trabalhar com os materiais estruturados na escola, os brinquedos, a gente brinca muito quando eu faço as formações da Brinbook, que a Fisher-Price, né, é o sonho de consumo aí de muita gente, lá na escola a Fisher-Price vai ficar na prateleira. Eu tenho até papais, mamães que nos deram, olha, não estamos usando mais, quer para a escola? Sim, quero para a escola. Mas o plástico, por que brincar com a natureza? Porque plástico é aquilo, gente, não tem temperatura, não tem nada, a textura do plástico, por mais que seja diferente, a madeira tem uma temperatura, o metal tem outra temperatura. Brincar com água é mágico. Molha, eu não consigo pegar. Para eu pegar a água, eu preciso de um recipiente. Olha quantas hipóteses as crianças constroem para fazer isso, né? Então, assim, não é brincar, eles brincam, e geralmente a brincadeira é livre, porém, aí quando existe uma proposta, as professoras fazem sessões, né? Existem toda uma estrutura que foi pensada para que a BNCC caminhasse com esse brincar. Não é algo jogado. Então, uma coisa que eu gosto muito, não trouxe uma foto dessa para compartilhar com vocês, que eu amo muito lá na escola, que eu acho que a gente traz da Reggio Emília isso, hora do almoço. Então, as mesas de fórmica, ok? E eles vão lá, esticam as toalhas de mesa, as nossas toalhas vão todas de chita, eles vão no jardim pegar as folhinhas que caíram no chão, e eles vão montar uma mesa,
né? E os maiorzinhos já vão pegar a comida. Isso quando não, o chefe vai lá, coloca toda a alimentação lá fora, num local onde eles alcançam. Eu amo quando eles vão lavarem os pratos, eles raspam toda. Nossa, Ana, mas isso é atividade. Isso eu vejo como atividade. A criança comer, a criança dormir, a criança tomar banho, a criança ter uma troca bem pensada, né? Eu vejo assim, as pessoas ficam muito curiosas o que acontece no berçário, né? Então, o bebê do nosso berçário, ele é muito respeitado, ele tem banho de essência, toda vez que ele vai ser trocado, é dito para ele, vamos lá ver a sua fralda, vamos ver se tem um cocô, se tá suja a sua fralda, olha, vou abrir sua fraldinha, olha, vazou, a Pro vai ter que trocar. Né? A professora ela vai falando para a criança os passos, olha, agora a Pro vai cantar uma música, e aí ela canta com as crianças. O bebê, ele é tratado como um ser, né? Ele pode, as histórias que são contadas no berçário, né, não são, eu sou muito contra aqueles livros de pano, é lido literatura infantil para os bebês. Os bebês podem não compreender, mas quando nós temos uma cadência em contar uma história, o que acontece? Isso é sonoridade, é melodia para os bebês. Né? Então, e os bebês na nossa escola não ficam em cadeirinhas, não tem berço. Né? Quando a gente prende uma criança no berço, cadeirinha, eu estou dizendo para ele que ele não é livre para se movimentar. Como nós também, dos pensadores, né, das nossas inspirações para o berçário, é Amy Pickler, a gente não antecipa nada na vida dessa criança. Se ele não está sentado ainda, a brincadeira para ele, o estímulo que vai vir para ele, vai vir de cima, se ele está deitadinho ainda de barriguinha para cima. Né? Agora, se ele já fica de barriguinha para baixo, já sustenta, eu não fico colocando a criança de barriga para baixo para forçar ela a ter uma postura. Né? E é muito legal lá na escola, que eu gosto muito, quando eles começam a gatinhar, e aí eles vão buscar o que eles querem, é muito comum ter na escola as fotos das famílias, né? E eles, não é só eles na chamadinha. Então, quando eles começam a engatinhar, eu vejo isso todo ano e eu me emociono todo ano e a gente registra. Eles vão lá colocar a mãozinha na foto. Então, é tudo pensado, né? Porque assim, não, a rotina de uma escola ela já é, né? O jorno é difícil, porque nós temos na grade, eu acho que até o próximo slide. Horários que não são tão flexíveis, né? Porque mas as pessoas têm essa mania de confundir, porque acha que nós temos uma concepção aberta, não temos uma grade, acha que todo mundo faz o que quer e não tem hora para nada, não. Né? A criança precisa da jornada diária dela, da rotina, né? Então, assim, tem o cafezinho, tem a roda de conversa, vocês vão ver que eu assinalei ali vivência, mas era mais para marcar para vocês o que acontece no nosso dia. Então, tem um café da manhã, essa roda de conversa, ela entra a chamadinha, ela entra música, se as crianças estão envolvidas em algum projeto, o projeto vai ser discutido nesse momento, e necessariamente essa roda de conversa ela não é dentro da sala de aula. Lá uma coisa impressionante na nossa escola, as salas, elas são para guardar a mochila, colocar as roupas de cama, os pertences e os sapatos, porque ninguém anda de sapato na nossa escola. Então, é uma sala onde está lá os materiais pessoais, porque saiu sol, tá todo mundo no quintal. Saiu chuva, qualquer pingo é motivo para pôr galocha e guarda-chuva e tomar chuva, né? Então, aí cabe ao profissional entender a fala, que às vezes é silenciosa, os bebês não falam, né? Então, ter a foto das famílias,
conhecer as famílias um a um, saber quem é mãe, quem é pai, chamar pelo nome. A BNCC da nossa escola, ela transcende o muro da escola, né? Os autores que nós trazemos para a nossa proposta, como eu disse agora, a Amy Pickler, como Montessori, são inspiradores do nosso trabalho, como Waldorf, né? Quando eu falo que a louça é lavada, que eles colocam a mesa e colocam flores, isso é Waldorf. Quando eu falo que os aniversariantes do mês, nós fazemos um ritual de passagem, onde a gente conta a história, o quanto essa criança, aonde ela vivia, e que ela olhou aqui para a terra, e ela era desejada, e ela veio morar na casa com a mamãe, né, nome tal, papai, nome tal, isso é um ritual Waldorf. Nossa, Ana, então aí na sua escola você faz uma miscelânea. Não, nós não misturamos nada. Nós nos inspiramos em boas propostas, né, para caminhar nesse dia a dia com as crianças e desta maneira poder enxergá-las e poder ouvi-las, né? Então aí tem almoço, nessas vivências elas podem ser coletivas ou individuais em pequenos grupos. Então a professora vai, por exemplo, montar uma sessão heurística. Para ela observar uma sessão heurística, ela não pode ter a sala toda lá. Então ela vai ficar com o máximo, depende da faixa etária. Para os pequenininhos é até 4 bebês. Né, para os maiorzinhos, depende do material que você vai expor, também tem algumas fotos para vocês olharem aqui. Aí a gente vai, né, não adianta você fazer uma sessão, que é algo muito elaborado, com todas as crianças, porque você tem que garantir que você vai ter um material para cada um, né, uma bandeja de experimentação para cada um. E aí eu estava falando sobre os pensadores. Então, um dos nossos inspiradores é Manuel de Barros. Mas, Ana, Manuel de Barros não é educador, não, né? Não, mas ele é um poeta que conversa muito conosco. E estarmos no quintal. E ele fala muito, né, dos passarinhos, da natureza. Então, como não trazer alguém que entende tão bem a infância através da natureza? Então, nós temos um poeta que nos inspira no trabalho. E a gente se maravilha, assim, quando a gente vê. Eu estava revendo os slides ontem para mandar para a Fabiana. E aí você revê algumas imagens que estão adormecidas. Eu não sou uma diretora de mesa, eu estou sempre lá no quintal. Até tem um fato muito curioso. Um dia uma moça foi pedir estágio para a universidade e falei, claro, você pode vir aqui estagiar conosco. E ela chegou, eu não estava na minha sala, eu estava no quintal com as crianças, deitada na grama, tomando sol. Então, aí foram me chamar, eu fui atendê-la, ela passou o dia ali com a gente e tal, aí ela falou assim, olha, eu não posso ficar aqui na sua escola. Isso não tem cabimento. Como a senhora, uma diretora, com toda essa sua formação, você estava ali deitada na grama, tomando um banho de sol com as crianças. Aí a gente compreende, né, o quanto é importante você buscar, né? Eu estar ali deitada com as crianças na grama virou uma prática, porém tem todo um conhecimento atrás dessa minha prática hoje diária. Quando eles, Ana, vem tomar banho de sol, eles vão lá e me pegam pela mão. O que acontece? Eles viram que todos os dias as crianças precisam tomar sol, inclusive os bem pequenos. Por quê? Por causa da vitamina D. Então eles entenderam que é necessária a vitamina D, que a vitamina D é importante, que a gente não pode deixar de tomar essa vitamina D. E essa vitamina D a gente pode tomar brincando, né, fazendo uma atividade, tomando um banho de piscina, ou pode simplesmente deitar. O ócio é permitido no Baobá, né? Deitar e olhar, porque nem quando nós estamos no ócio, o ócio não é total, né? Quando a gente deita lá na grama do Baobá e olha para o céu, né? Então, eles mostram um avião, nós estamos ali bem próximos dos 2 hospitais, eles mostram um helicóptero, eles mostram, né, os que não falam, né, sinaliza o ouvido dizendo escuta, tem as copas das árvores enormes, eles observam passarinhos.
Então, o ócio também é permitido. Se a criança não quer participar de uma vivência, ela também não é obrigada. Então, para você chegar em tudo isso, é preciso você compreender que você gosta de ser obrigado a fazer algo que você não quer, né? Eu gosto muito de uma fala do Paulo Fock, acho que numa das primeiras palestras que eu vi dele, não sei se foi num simpósio, agora eu não me recordo, que ele fala assim, você gostaria que eu saísse aqui, de onde eu estou, fosse aí, e falasse, puxasse a sua calça para ver, sem te falar nada, simplesmente puxasse a sua calça e visse se você tem cocô na sua calça? Né? Ou se de repente eu brotasse atrás de você e passasse um papel no seu nariz para limpar o seu nariz. Eu gosto muito disso. E isso, gente, não brota do dia para a noite. Como eu falei lá no começo, esquece que a gente é criança. E que a gente não gostava de que as pessoas apertavam nossas bochechas, ou o meu, eu tinha, né, minha mãe penteava meu cabelo e às vezes puxava muito, aquilo doía. Então, qual é esse olhar? Porque nós não somos mamães e papais. Nós somos as professoras, nós somos as educadoras. Lá no Baobá a gente faz o papel de mediadora, né? Então, aqui tá uma gradinha, daí tem lanche, tem outra vivência, tem almoço, e tem higiene, e tem descanso, sono também, né? As crianças não são obrigadas a dormir, porém, por a gente ter um quintal muito movimentado, é inevitável. Né, após o almoço, até os mais velhos, eles acabam dormindo, porque se corre muito, sobe, desce, e depois que eles acordam tem uma colação, aí eles participam de uma outra vivência, tem lanche da tarde, aí depois do lanche da tarde também já começam os banhos, né, crianças principalmente que ficam... Porque, gente, quando a gente fala de banho, a gente fala de troca de laço, de afeto, e fala da higiene do corpo. Porque o que acontece? Uma criança que brinca na lama, uma criança que se pinta inteira de guache, que ela ainda está explorando, que tem atividades com fubá, que tem atividades com sagu, nós não temos, a gente tem até média de mais de que um banho, às vezes, por dia, né? Então, se a gente fica preso à grade de matemática, de linguagem, isso não acontece. Isso, você vai se perguntar, nossa, Ana, mas como é que é possível isso? É desvincular a grade. E é difícil, a gente tem que ficar retomando, relembrando, aprofundando leituras. Eu estava conversando com a professora Fabiana hoje, eu falei, nossa, em tempos de pandemia, quando que eu ia poder parar e estudar o quanto nós estamos estudando, eu e as minhas professoras, aproveitando o nosso tempo. Nós estamos lá fazendo um trabalho que para nós é muito bacana, né, na pandemia, não teve xerox, não teve nada disso, porque se na nossa escola não tem apostila, não tem tanta folha, como é que agora, em meados, né, desse cenário, eu ia mandar um monte de atividade, um monte de folha para a criança printar dentro? Nós não temos atividades de prontidão, de cobrir pontilhado, de passar o dedinho na tinta em cima daquilo. Não, a gente vai querer fazer artesanato com galinho e com flores, que eu estou trabalhando, a coordenação motora, a mesma que a gente faz, né? Eu vou pintar com a mão, eu vou agora, esse ano a gente está introduzindo o tricô de mão, o costurar com as agulhas sem pontas. Mais uma vez, isso é Waldorf, né? Quer dizer, não é inaugural. O Baobá não está fazendo nada, nossa, ela criou não. Né? Existem, e aprendi muito isso na pós-graduação, ambas feitas aí na Metodista, de que assim, né, alguém já pensou sobre isso, alguém já refletiu sobre isso, então aí o que a gente faz? A gente vai em busca, quando a gente começou a trabalhar a brincar com a natureza, primeira coisa que a gente fez, isso não é inaugural, nós não inventamos isso. Eu era criança, eu já brincava. E eu conheci o pessoal do Território do Brincar, a Alana Pesquisa, a Ana Carolina Tomé,
né, do Ser Criança Natural, quem não conheça, né, bacana. A gente faz as caixas da natureza com as crianças. Uma da nossa escola saiu, foi lá para uma escola do Rio Grande do Sul, a gente troca, né, onde você faz aí, colhe vários elementos da natureza que tem em volta da sua escola, no caminho da sua escola, as crianças podem contribuir, é um trabalho muito bacana. Então, alguém já tinha pensado nisso. E aí a gente encontra, né, Priorsky, falando, né, sobre as brincadeiras de chão, e aí dá apoio para o nosso, né, ganha corpo o nosso brincar. E agora que vocês entenderam como é um pouquinho, né, sobre a nosso jorno diário, então a gente não fala de atividade, como eu já falei anteriormente, as crianças não fazem atividade na escola. Elas vivenciam um momento, um projeto, uma sessão, uma proposta. Então, aqui, ó, meus bebezinhos, essa foto é atual. Num dia que estava extremamente calor, a gente colocou o esguicho. E olha que bacana, não tem criança gritando, não tem criança chorando, apesar que quando a gente coloca a foto aqui no slide, dá uma cortadinha. Então, nesse momento, chegaram os bebês, mas os maiores já tinham brincado, né? Enfim. E eles estão todos ali juntos, naquele dia de calor, para se refrescar. Olha a delicadeza, aquele jato ali do esguicho, e eles tentando pegar a água, olha o outro tentando pegar a água. Quanta hipótese surge nisso, né? Então, as professoras, geralmente as auxiliares ficam ali, e as professoras vão fazendo os registros fotográficos e pensando, né, em tudo isso, porque tudo isso é lindo, mas tem que gerar um relatório, né? Nós temos todas as funções que qualquer escola tem, né? Então, vai gerar um relatório, tem um semanário para ser preenchido, existem os relatórios individuais, como qualquer, gente, estrutura escolar, né? Nós cumprimos todas as exigências necessárias. Então, as nossas vivências, elas são mais ou menos divididas em projetos, sessões e propostas, né? Então, assim, tudo tem intencionalidade pedagógica? Sim. A gente não faz nada ao esmo, né? Então, quais são os objetivos? Então, eu estou com uma criança que está com coordenação motora, que está precisando ser, né, trabalhada. Então, o que a gente vai fazer? Vai dar massinha, vai dar argila, vai dar tinta, e a gente vai proporcionando. Lá no Baobá, a gente tem um momento que eu gosto muito, que é sempre um momento inaugural. Então, são as crianças que ainda não brincam com a água, são crianças que ainda não manuseiam a argila, não, né, não tem essa... A argila é maravilhosa, porque ela se molda, né? Então, ainda não andam descalça, ainda não pisam descalça no tanque de areia. E aí, quando você recebe essa criança, e depois aí de 40 dias, né, não sei, cada criança é uma. O Baobá entende dessa maneira. Tem criança que na primeira semana não faz nada. Na segunda você fala, cadê aquela criança que não pisava na areia? Já está adaptada, né? Já se encontrou na natureza. Porque esse é um chamado da terra, né, gente, quando a gente trata com a natureza. A natureza sempre esteve aí, nós que chegamos depois, né? Então, a natureza faz aí um chamado e às vezes a gente, opa, é meio difícil, é como os bichinhos. Eu vou mostrar para vocês o projeto que iniciou esse ano lá na escola. Então, aí daí alguns meses, aquela criança que não ficava no cantinho, que não ia no tanque de areia, que não mexia com meleca, tá lá. Você fala, olha, isso pra gente já é fantástico. Porque eu sei, gente, hoje existem estudos que o que se aprende na educação infantil, né? Eu não sei qual o conhecimento de vocês em relação a isso, mas que todas as conexões, os caminhos, as sinapses, elas são aí desenvolvidas, né, na infância. Né? Isso vai contribuir demais lá na universidade, onde vocês estão hoje, ou enfim, para a sua vida. E a sinapse, eu gosto de fazer um trocadilho com ela.
é um caminho que o seu cérebro trilha. Ele faz lá um caminho novo, lindo. Só que se você não fica passando ali por aquele caminho, né, por aquela trilha, o que acontece? O mato cresce e cobre aquele caminho. Então, quando a gente pensa na educação infantil, em oferecer para essa criança, né, tantos elementos, pintar com a mão, pintar com o pé, mexer com meleca, mexer com água, mexer com terra, você está criando novas conexões cerebrais. E ela fazendo isso através de uma brincadeira. Isso é muito saudável e essas sinapses vão garantir que esses caminhos, reviver essas brincadeiras, elas vão permitir que os caminhos fiquem abertos. Né? Então, assim, brinca de água só os bebês na escola? Não, né? Dia de muito calor é do bebê, né? Do sementinho aos flores. Todos estão lá, uns no esguicho, uns na piscina, enfim. Né? Então, vamos lá falar um pouquinho os projetos. Como a gente desenvolve os projetos da escola? Os projetos, eles são pensados pelas crianças. Então, mas como assim, Ana? E a documentação? Não tem documentação. Enquanto não tem criança na escola, existe um pré-projeto aonde nós vamos, né, nós incitamos que com a chegada das crianças nós vamos observar as suas curiosidades e aí sim. Existe um projeto central, que aí eu discuto com as professoras, né, a nossa gestão no Baobá é muito democrática, então todo mundo pode trazer a sua opinião. Nós decidimos, o tema central deste ano, nós decidimos, acho que foi por meados de dezembro, início de janeiro, né, porque como a escola é muito jovem, então a gente vai, a princípio você vai trilhando alguns caminhos, né, porque a nossa intenção do Baobá é que mais 1 ou 2 anos as famílias colaborem com a gente quando eles se sentirem mais firmes, né? E colaborem conosco até nos projetos, né? Este que eu estou mostrando aqui nesse slide, não. Né, que é um projeto que surge da curiosidade das crianças, né? E cabe ao educador ter um olhar e uma escuta atenta. Então, como que nós fomos presenteados nesse início desse ano para vocês poderem compreender um pouquinho da dinâmica dessa criança dentro de uma infância que deve brincar e respeitar aí a BNCC. Esse é um jardim que nós temos lá na frente, não sei se vocês conseguem ver, mas ele está coberto de moranguinhos. Então, a gente resolveu não tirar, que seria só uma graminha. A gente deixou os moranguinhos lá, porque eles curtem. Os moranguinhos trazem os passarinhos, né, para se alimentarem ali. E neste ano, a gente teve o grande prazer, já de comecinho, de finzinho de janeiro, começo de fevereiro, muitas lagartas pela escola. E não demorou muito para as crianças todas perceberem as lagartas. Então, eu selecionei algumas fotos que eles estavam aí observando, olha, estão até com as lupas, e óbvio que eles encontraram, né, as lagartas. E aí eu trago um pouquinho da vivência aí do que acontece, né? Então, olha lá, capturaram uma lagarta, colocaram no viveiro para entender o que acontecia, como é que a borboleta, a lagarta virava a borboleta. Né? Então, a Projose fez lá um viveiro com as crianças, eles observavam todos os dias, ela supre isso, ela trouxe Ruth Rocha com a Primavera da Lagarta, aí traz uma escrita espontânea, tem até aqui que cortou a foto, é uma vespa e a criança está fazendo uma hipótese de escrita, porque não foram só lagartas que eles encontraram encontraram abelhas, eles encontraram aranhas, eles encontraram a Maria Fedida, eram muitas joaninhas. Então, esse é o grupo que já tem essa habilidade, esse contato maior com a escrita. Eles pedem o que está escrito aqui. Pro, que letra é essa? Então, este já é o infantil, né? E depois, se eu não me engano, aqui, ó, o mesmo projeto calhou de chamar a atenção
uma turma, 2 turmas a menos, né? Que esse é o berçário 2, né? E cada sala, cada faixa etária tem a sua curiosidade. Eu trouxe uma coincidência que aconteceu. Então, a pesquisa da turma do pré, né, que chama aqui em Santo André etapa 1, chamou a atenção dos pequenos também, do berçário 2, né? E olha lá a destreza deles em se comunicar com a lagarta. Aí a Pro capturou também a lagarta, colocou ali numa bandeja, eles começaram a trazer comida para a lagarta, que a lagarta tem que comer. Olha, colocam a mão na lagarta. Coloquei essas fotos porque eu achava o máximo, porque eles ainda nem todos falam. E como é que a lagarta faz? Eles se jogam no chão e saem rastejando igualzinho a lagarta, ou a minhoca, né? Tem um vídeo aqui, aí não ia dar para a gente trazer tudo para vocês, que você pergunta quando eles veem também a lagarta saindo do casulo, a borboleta saindo do casulo, eles imitam as borboletas, eles, né, igualzinho. Então, olha quanto aprendizado tem. Eles compreenderam a metamorfose, né, da lagarta que se transforma numa borboleta, né? Quantas hipóteses eles não podem. Nós demos um apelido para as crianças, né, de observadores de miudezas. Então, uma formiga que aparece no quintal para a escola toda, e eles vão correr atrás das formigas. Então, assim, como eu falo, agora não é hora de ver formiga. Agora nós estamos soletrando o alfabeto. A, B, C. Não tem como, gente. E assim, eu fui suprindo aqui algumas fotos. Na verdade, essas fotos, assim, servem para reflexão das professoras. Então, a gente revê, tem algumas fotos que são de documentação pedagógica, tem fotos aqui que são das mini-histórias. O que é mini-história, né? Aquele momento que acontece, ele não está inserido dentro do projeto, de uma proposta, a criança saiu, observou alguma coisa, gerou um diálogo ou não, e a professora faz um recorte sobre aquele momento. Então, isso nós chamamos de mini histórias. Eu agora, uma que eu tenho de memória, que não foi nem, foi do ano passado, começo do ano passado, tinha uma bebezinha, tinha aprendido a andar já há um pouco tempo, e ela estava no brinquedo do parque. E aí ela apoiou as 2 mãozinhas no brinquedo, aí ela subia no degrauzinho do brinquedo e descia. Subia e descia. E eu fiquei, nossa, e ela ficou nesse movimento, sobe, desce, sobe. E aí eu cheguei mais perto para observar. Ela subia no degrau e descia pelo lado de dentro, que era um brinquedo com corda trançada. Aí ela subia, ela descia para o lado de fora. Ela subia no degrau e ela ia para o lado de dentro. Eu falei, olha como esta criança descobriu o dentro e o fora, né? Subindo e descendo no brinquedo, colocando o pezinho para o lado de dentro do brinquedo e para o lado de fora do brinquedo. Isso virou uma mini história. Nesse dia a gente compreendeu. Nós temos um brinquedão também que tem um túnel amarelo bem grande. E aí virou até um ritual. Toda criança que começa a andar, né, ou começa a engatinhar, alguns até não precisam andar ainda. O escorregador é bem pequenininho, eles vão lá e começam a usar os bracinhos para subir aquele escorregador e atravessam o túnel. Então, quase todas as nossas crianças, quando, né, começam a engatinhar, começam a andar, tem a travessia do túnel. Virou um ritual, né? A gente não planejou isso, mas a gente fica na expectativa. Será que é hoje que ele vai atravessar o túnel? Será, né? Então, tem que ter muita sensibilidade. Tem que ter muito olhar, tem que ter uma escuta muito, muito repassada. E a gente só chega nisso, gente, se a gente se dedicar, né? Nós não temos a resposta para tudo, nem tudo que uma criança faz tem uma intencionalidade. Às vezes eu brinco bastante com os desenhos, né? Sobre perguntar sobre o que a criança, o que você desenhou aqui? E aí a criança fica te olhando
sem saber, desculpa, sem saber o que te responder. E aí eu falo muito para as minhas professoras, ele não sabe te responder. Quando você atende, às vezes, um celular e você está perto de um bloquinho de anotação e uma caneta, você não fica ali fazendo umas garatujas, uns rabisquinhos. Se eu perguntar para você, o que você desenhou aqui, você não vai saber me dizer. Então, assim, enquanto a criança está nesse processo de desenvolvimento, né, de rabiscar, ver que ela passa o giz, carvão, né, e aquilo faz um risco, ela está deixando a marca dela, né. Então, eu vou ficar perguntando para a criança o que você desenhou aqui, né. Vou contar um livro e vou pedir para a criança desenhar o que ela escutou no livro. Ou seja, só vai estar certo se ela desenhar. Eu contei a história do Chapeuzinho Vermelho. Se ela desenhar o lobo, a vovó, né, gente? Então, nós precisamos realmente repensar, buscar, né? Quando a Prof. Fabiana me apresentou, era como contar história. Eu sempre tive muita dificuldade, enquanto professora, de me maquiar e me vestir de bruxa, de palhaço. Nunca tive problema, não tenho medo de bruxa nem de palhaço, enquanto infância, nunca tive esse problema, mas eu não gostava, não me representava, né? E eu via as pessoas contando histórias, e enfim, agora uma boa gargalhada de uma bruxa, a gente gosta de fazer lá na escola, assim, né? Mudar uma voz para o lobo mau e ficar com aquela voz grossa e soprar, exagerar. Sim, nem sempre nós fazemos dessa maneira. Colocar um avental bacana, que até nessa minha formação de brinquedoquista foi isso que eu fui buscar. Novas maneiras de pensar, de oferecer novos brinquedos. E eu não gostava disso, né? Então, assim, é muito ruim quando você, enquanto profissional, é obrigado, forçado a fazer algo. E aí eu fui fazer, né, também a formação de contação de histórias, né, de narradores de histórias. Por quê? Porque eu queria saber se o caminho que eu estava indo é correto, não é correto. Então, assim, como é que se a história no Baobá? A professora que se sente à vontade em contar história com roupas, né? Ok. A professora que não se sente bem, ou de fazer uma voz diferente, ok também. O importante é você ter a consciência de que a leitura é essencial. As crianças vivem um mundo cheio de letras, né? Mas o quanto é importante ela compreender a função social da escrita. Se ela vai aprender a escrever ou não, é outra história, mas de que ela abre o livro, né, e ela sabe que tá escrito ali, que está informando alguma coisa, né? Tem uma história que eu gosto muito também de contar, que a respeito disso, nós fizemos uma exposição numa das escolas que eu trabalhei com a Projose, e era toda uma quadra arrumada, né, transformada ali com os trabalhinhos das crianças, no formato daquela escola. E aí, no outro dia, as crianças chegaram e chegaram bravíssimos para nós e falaram assim: olha, Pro, assim não dá. Tem uma bagunça lá, tiraram tudo fora do lugar, tá tudo jogado. O nosso mascote, né? A gente fez o tema da escola era dirigido, né? As crianças não podiam escolher, que era sobre personagens. E eu, muito das avessas, né? Gosto de fazer, eu falei, não vou, não tem Bela e a Fera, não, eu quero um personagem brasileiro, a diretora, né, e a mantenedora permitiram, e aí eu trouxe a Narizinho para eles, e eu confeccionei uma boneca de pano que eles levavam para casa, aí é todo um outro enredo gigante, e a boneca estava jogada no chão, não dá, olha que bagunça, cada vez que os pais vêm aqui, bagunça tudo, trazem os filhos e não tomam conta dos seus filhos, estão estragando toda a nossa amostra cultural. Eu falei, nossa. E aí eles falaram assim, que tal se a gente escrevesse um cartaz de que poderia mexer,
mas que depois colocasse tudo de volta no lugar. E esse dia eu falei, uau, as crianças entenderam a função da escrita. Que a função da escrita é informar alguma coisa, não importa se foram eles que escreveram ou se eles me pediram como escriba para fazer um cartaz. E sim que as letras ali naquele cartaz iam fazer com que as pessoas deixassem o local organizado, né? Isso não tem preço, gente, não tem preço. Mas se é um outro profissional, de repente não ia parar para ouvir as crianças. Se você está na educação infantil e você quer continuar na educação infantil, você precisa ouvir as crianças, né? Como eu disse lá atrás, só ser mãe ou só gostar de criança não é suficiente, né? Hoje mesmo a gente brinca muito a respeito do antigo magistério, a gente ouve muito falar, mas o magistério sim, o magistério era que formava. Eu não fiz magistério, eu tive medo de fazer magistério, porque, como eu comentei com vocês, eu tive o Funde 1, o Funde 2, meu ensino médio, eu tive muitos problemas, né? Eu não tenho trauma da minha educação infantil, mas depois eu comecei a ter muitos problemas de não compreender, enfim, começar a ir mal na escola. E aí, o que acontece? Não é bacana, né, você deixar aí um trauma, né, nessa criança. Olha o seu papel, olha a sua importância, né? Como é que fica esse adulto que acha que pode conduzir ou não conduzir? E eu não fiz o magistério porque eu tinha medo de não conseguir ingressar na universidade. A universidade era uma meta minha. Então eu ouço muitos professores, mas o magistério, que era o magistério, aí eu costumo fazer assim, não me levem a mal, as pessoas que têm magistério, eu tenho educadoras na minha escola que têm magistério, se educava, né, se fazia um trabalho no magistério para fazer folha mimeografada, para o seu currículo ser pautado em datas comemorativas, né? Realmente isso agrega a criança do século XXI, uma criança tecnológica, uma criança... Não, gente, eu não vou nem me estender nesse assunto. Então, assim, o magistério, ele foi bom, mas para aquele momento, para aquelas crianças, né? Hoje, existe uma grande discussão, o meu TCC da pós de alfabetização e letramento foi justamente falando sobre a formação continuada. A graduação inicial, ela é boa, mas ela é a base. Você precisa continuar buscando. Você precisa, né, a sopa de pedra é legal, né? Mas se tiver, né? Vocês conhecem a história? Mas se tiver um temperinho, se tiver uma batatinha, se tiver uma cenourinha, né? A brincadeira ficaria bem melhor com a batatinha, mesma coisa, né? Ficaria bem melhor com mais conhecimentos, né? Então aqui, ó, essa proposta que eu coloquei aqui para vocês é comidinha de jardim. Perceba. Oi, amor. Nós já estamos quase 9 horas, nós temos mais 30 minutinhos. Aí a gente está curioso para ver as fotos e depois eu queria passar a palavra para a Projose, que perguntaram aqui como é o trabalho da educação inclusiva lá no Espaço Baobá, e ela queria compartilhar depois uma prática de vocês, tá bom? Tá, então vamos só acelerar aqui, ó. A comidinha de jardim, gente, agora eu só vou passando as fotos também para então a gente poder falar sobre a inclusão, né, o trabalho que a gente faz lá na escola. Tem que ser sedutor. Isso tem que chamar, para mim, trazer uma criança para brincar com flor e terra, tem que ser sedutor essa proposta. Olha aqui como é que está, né, posicionado esse material. Então, essa é uma proposta aqui. Foi uma proposta de pintura guache. Eu trouxe essa foto porque, assim, a proposta não era pintar o amigo, mas olha que delicadeza quando a Pro registrou essa imagem, né, da criança pintando o corpo da outra criança. A proposta era pintar o papel. Então, vocês compreendem como transcende o papel? A criança, ela tem outro olhar. Vamos lá para a próxima.
aqui é uma construção, uma proposta de construção, que poderia ser com Lego, que poderia ser com engenheiro, que eles amam lá na escola aqueles tronquinhos. Qual que é a próxima proposta? Desenho livre. No chão da escola, com giz de lousa. Eles amam. E eu trouxe essa foto também porque, olha, um começou o desenho, né, o corpo, o outro puxou o braço, o outro está puxando a perna, o coletivo, né? As crianças são coletivo. Nós amamos isso. Essa é uma proposta fantástica do tanque de areia. Então, essa proposta foi feita com metais e com algumas flores que tinham sido colhidas também para comidinha de jardim. Quem não quer ir brincar nesse tanque de areia, ajeitado, arrumado? Isso seduz as crianças, seduz nós adultos, né? Essa já é uma sessão heurística, ela se passa dentro de uma sala com um pequeno grupo, onde a professora faz uma proposta. Vocês podem observar, essas garatujas no chão são areias. A Pro disponibilizou canos de papelão e aqui no pé da foto tem escumadeira, tem peneira, tem concha. A criança vai escolher como ela vai trabalhar nesse campo. Aqui também, mesma coisa, as areias coloridas estão na mesa de lá e do lado de cá é uma sessão heurística. Do lado de cá tem peneira, tem pratos, né? E vocês veem que a gente mantém esse trabalho de metal. O metal é gelado, né? As areias coloridas. Tudo, como eu disse, tem uma intencionalidade pedagógica. Essa sessão é fantástica, são os tronquinhos de madeira, os bloquinhos de madeira. Então, olha, a Pro teve lá o capricho, ela criou uma estética, né, sedutora. O que é isso? A criança quer ir lá ver o que está acontecendo aqui. Dá para empilhar? Dá para fazer o que com isso, né? Vamos para a próxima foto. Aqui é uma proposta de cuidados pessoais. Então, a Pro fez várias bandejas com água, com esponja e com bebês. Eles estavam, os bebês, né, num cesto, as bandejas no outro, aí uma esponjinha em cada um, o sabãozinho, enfim. Então, a Pro não falou, vão lá pegar os bebês e vão. Não, ela abriu a porta, isso é uma varanda que tem na porta da sala dela. Abriu a porta, estava lá o banco com as bandejas, com os bebês. O que a gente precisa garantir, gente, é que o material tenha para todos, né? Imagina se eu tenho 15 crianças, 20 crianças e eu tenho 5 bandejas. Isso vai virar um problema, né? Então, colocar um boneco suficiente, ela teve aí o cuidado de fazer a proposta com os cuidados pessoais, né, para as crianças. E a gente não precisou ensinar, sabe por quê? Porque ela brinca. Isso é jogo simbólico, né? Alguém dá banho nela. Lá na escola, ela toma banho. Ela já pegou a bonequinha, já foi dar banho. Então, isso está nas crianças, né? Aqui é uma outra proposta, mesma coisa, ó, uma bandeja para cada criança. Todas têm funil, tem colher, tem a peneira. Nada impede que uma criança vá brincar na bandeja do outro. Essa é uma estação que a gente ama lá na escola, de águas, com esguicho, com bexiga. Eles amam agora, eles adoram atirar as bexigas para estourar. Que mais? Essa é uma estação de bebês. Eu trouxe até a estação e trouxe também os bebês atuando. Então, a Pro fez uma proposta do quê? De textura. Então, ela colocou numa bolinha, no outro bolinha gel, areia colorida, lã, e olha lá os bebês, a gente praticando a liberdade de escolha, de autonomia. Essa proposta foi feita desse jeito porque todos os bebês já sentam, todos os bebês já se arrastam, então eles tinham a liberdade de movimento para ir até onde eles queriam brincar. E aqui foi um brincar livre, esse dia não foi nenhuma proposta, não foi nenhuma sessão, nenhuma estação. Nós estávamos junto com eles, pensando aí num evento que ia acontecer na escola, quando eles viram esse tecido, o tecido virou brincadeira. Virou cobra, virou cabana, e eu volto a falar. E aí a gente fala, não, nós estamos nesse momento decorando a escola, não é hora de brincar. Não, a gente para
e brinca com eles. Aqui também foi uma proposta de guache no riscador de papel, mas olha lá o que aconteceu. Tem uma toda vermelhinha lá atrás, um agachadinho todo amarelo, o outro verde. Nós não damos, gente. Para você azul, para você verde, ficam todos os pratos, a criança vai lá e manipula. E eu trouxe essa foto também. Depois que eles estavam todos pintados, eles estavam se observando. Olha só, né? Cada um aí de uma cor. A brincadeira na piscina. E eu acho que agora a gente já encerrou os slides. Sim. Então, ficou um pouquinho aqui da minha fala. Aí a Josi acho que já pode contribuir também. Um pouquinho ela está sendo modesta, a professora Ana, né? Ana, que inspiradora a sua prática, a prática do Espaço Baobá. Nós estamos aqui com o pessoal atento, compartilhando aqui as suas, né, as experiências a partir da sua narrativa. Isso para a gente é inspirador, né? E eu ressalto da sua fala a questão que você sempre coloca da necessidade da formação deste profissional, né? E eu conheço também e sei o quanto você investe no corpo docente da sua escola, né? É uma da base, né, do trabalho de vocês, não só o trabalho com as crianças, mas para que vocês possam ter esse trabalho qualificado, é necessário também profissionais qualificados e informação, né? Aqui uma aluna perguntou para a gente como que é um trabalho com educação inclusiva que o Espaço Baobá desenvolve. E aí a professora Josi, que também é do Espaço Baobá, se prontificou aqui a partilhar com a gente uma experiência, né, nesse sentido. Professora Josi. Boa noite. Eu sou professora do Espaço Baobá, sou aí uma parceira da Ana desde a Brinqueduc, né? Sonhamos juntas em abrir esse espaço, né? E graças a Deus estamos conseguindo, né? Estamos crescendo aí como as nossas turmas, estamos sementinha, estamos caminhando para o brotinho. A Gislaine me perguntou sobre o trabalho de inclusão. Gislaine, eu recebi esse ano uma criança com paralisia cerebral. É uma criança que não fala, que não anda sozinha, ela precisa de um andador, e quando a gente coloca ela no chão para ela poder ter liberdade, ela se arrasta. Então, como que eu vou trabalhar todos esses projetos com uma criança que ainda não fala, não tem oralidade desenvolvida, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma atividade que a gente fez com esse projeto de bichinhos que desencadeou a minha turma, e nós temos uma mascote, né? E essa mascote precisava de um nome. E como, né, a gente vai dar esse nome para essa mascote? Fizemos uma roda de conversas, cada um deu o seu nome, e aí quando chegou nessa criança que não fala, eu joguei para o grupo, eu falei assim, e agora, gente, como que a gente vai ajudar ela a dar um nome para esse mascote? Aí uma soltou e falou assim, ele é muito fofinha, tem que ser um nome fofinho. Aí outra falou assim, não, para Josi, escreve e pede para ela escolher. Então ali o grupo ajudou, e foi até o momento que a Ana participou, o chefe Gui participou também dessa votação, e a Ana chegou e perguntou assim, tá, mas e ela? Ela é diferente ou igual a vocês? Aí ficou um silêncio assim na roda, e eu e a Ana na expectativa dessa resposta. Aí virou uma aluna para mim e falou assim, não, ela não é diferente, ela é igual a todo mundo, ela só precisa do carrinho para andar. Então, como a gente fez essa votação? Uma que a gente percebeu que a criança realmente não tem preconceito, né? Ela iguala todas as crianças normais, então não faz diferença. E aí chegou no final da votação, nós tivemos 3 nomes. E aí eu escrevi esses 3 nomes no papel, coloquei na frente dessa criança e falei, escolhe um. Vai ser o nome do nosso mascote. E aí essa criança foi escolher um papel, deu liberdade para ela poder escolher qualquer um. E ela foi escolher esse papel, e inclusive foi o nome que a turma escolheu por ela, né? E acabou sendo o nome do nosso mascote. Mas ela consegue participar de todas as atividades, tanto as individuais quanto em grupo. Então, toda a parte sensorial dela, ela participa junto. Nas cantigas de roda, como ela ainda não consegue, o carrinho não consegue fazer o movimento circular ainda, que está em processo de aprendizado, ela fica no meio e as crianças fazem a roda ao redor dela. E as crianças não deixam ela para trás,
né? Então, a gente incentiva muito a autonomia e independência dela com o andador. Então, como, por exemplo, está na hora do almoço. Ah, galera, vamos almoçar, vamos lavar as mãos. Sempre tem uma que fala assim, olha, vamos esperar a colega que ela está chegando. E ela vem com o carrinho. Eu levo ela, a gente normalmente, quando as crianças não se servem, o chefe que faz uma fila e cada um vai pegar o seu prato, ela participa dessa fila também, eu auxilio ela a participar dessa fila, ela carrega o prato dela, a gente auxilia ela a comer sozinha. Então, assim, eu não consigo ainda ver uma diferença ou uma dificuldade em trabalhar com uma criança que não tem as mesmas condições do nosso projeto. Como o nosso projeto prioriza muito a independência, a autonomia, ela é uma criança do meu grupo, então vai fazer tudo que os outros fazem. Eu não faço uma atividade específica para ela quando é no grupo. Claro que a gente faz um material personalizado para ela, tem todo um aparato especialmente para ela, para a gente sondar também o que ela sabe, o que ela vai aprender. Mas em tudo que a gente propõe, ela está. Nas sessões ela está inserida, nas propostas ela está inserida, no passeio que a gente fez ela foi também. Então eu não consigo ver diferença, né, de uma criança que tem uma restrição cognitiva e motora das outras. Para mim, eu tenho um grupo só, eu não tenho um grupo e uma criança especial, eu tenho o meu grupo. Então eu espero que tenha ajudado um pouquinho a esclarecer como que eu faço esse trabalho com uma inclusão, e é muito enriquecedor para a gente também, porque a gente aprende todos os dias. Eu acho que eu aprendo mais com ela do que ela, né, em si comigo. E eu vou sempre falar que é sempre um prazer fazer parte de um projeto como o Espaço Baobá, e como o meu filho estuda lá, eu fico muito feliz que ele vai ter uma infância maravilhosa e memórias inesquecíveis. Então, Prof. Fabi, obrigada pelo convite, e qualquer dúvida, se alguém surgir mais alguma dúvida, é só mandar que a gente responde, tá bom? Maravilha! A Projose e a Proana, eu tenho um carinho especial, foram as minhas alunas lá na pós em alfabetização e letramento, e sempre foram alunas aí que buscavam fazer diferente, né? Então elas assumem o desafio, elas querem fazer sempre a diferença e concretizando agora nessa proposta do Espaço Baobá, né? Isso para mim é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês, as experiências partilhadas, e eu gostaria de ressaltar, né, como o que a Ana disse, o que a Josi acaba de colocar para a gente aqui, que são propostas fundamentadas. Isso, principalmente na educação infantil. A gente falando de BNCC, nós estamos falando da primeira etapa da educação básica, e aí toda essa base construída e possibilitada para a criança, né? E eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer a disponibilidade de vocês, todo mundo aqui elogiando vocês, né? A Gislaine colocava, estamos emocionadas o tempo todo, né? Eu fui professora de educação básica também. Hoje eu estou trabalhando com formação de professores, mas a gente sabe que a gente também agora nós estamos contribuindo com outro movimento, né? Mas eu parabenizo vocês. É um espaço importante, como eu disse a Ana hoje, vocês precisam ampliar o espaço Baobá, no sentido de divulgar mesmo, né? E o que vocês deixaram claro aqui, não apresentaram receitas, mas apresentaram um trabalho que vocês acreditam, né? E compartilharam que é possível fazer um trabalho como esse. Estão pedindo até a parte 2, tá? Então a gente depois retoma o diálogo. Eu acho que isso é importante. A gente, como eu coloquei aqui no chat com os colegas, esse tecido coletivo dos profissionais da área, né, é o que sustenta a gente a acreditar que é possível educar e cuidar na educação infantil. Então acho que a Semana Mundial do Brincar ganha aí com a palestra de vocês, dentro do nosso curso de pós-graduação em Educação Infantil, e com certeza eu espero vê-las novamente aqui no nosso curso, contribuindo para a formação das nossas alunas também, tá? Reforço aqui que nós temos todas as etapas da educação básica e ensino superior, nós temos estrito sensu, mestrado, doutorado, o coordenador da pós-graduação em educação aqui da universidade também presente, nós temos as alunas em formação, pós-graduação, então todas aí sedentas e aplaudindo e valorizando o trabalho de vocês do Espaço Baobá. Tá? Muito obrigado, agradeço a todos também que participaram com a gente, ficaram até o final aqui também, né, e que de fato valorizam o trabalho de vocês, um trabalho diferenciado, sério e comprometido aí com as crianças, tá? Fabiana, eu queria agradecer e convidar a todos que tiverem assim a ânsia de conhecer o nosso trabalho, que
que a escola está de portas abertas. Né, Obrigada. agenda lá com a gente, vai visitar as professoras, enfim, né? Porque assim, é tão bonito mostrar nas fotos, vai lá participar um dia com a gente, vai ver, é muito gratificante. Né? Desafiador. E como a Josi disse, se alguém quiser mandar lá para Brinqueduc, né? Nós estamos lá no Face ou lá para a escola, dúvidas, saber se a gente vai fazer alguma formação nesse sentido, pode entrar em contato com a gente. Com certeza. Obrigada. Olha lá, gente, o convite aqui foi dado, então vocês sintam também aí instigadas pelas práticas e de conhecer o trabalho da Baobá também, né? Então, eu acho que foi muito inspirador. Muito obrigado. Nós deixamos aqui também um link para o certificado de quem participou, enfim, aí nós mantemos contato aqui e, mais uma vez, vamos tentar fazer a parte 2 aqui. Tá bom? Agradecer ao professor Alexandre, que tem feito um trabalho bastante significativo aqui na nossa pós-graduação na educação à distância, que tem nos ajudado, mediado e proposto esses espaços aqui para a gente aí poder fomentar as nossas propostas de formação também, tá bom? Um grande abraço, um abraço especial à professora Ana, à professora Josi e todos os colegas que aqui ficaram conosco, tá bom? Tornando esse encontro muito prazeroso. Um abraço, gente.